dar início à coletiva do técnico Fernando Diniz. Diniz, boa noite, Thiago Carvalho da Band, a gente está ao vivo. Diniz, tem um lance na partida que é um lance primordial do jogo, que é o lance do pênalti. De um lado, o Flamengo está dizendo que foi pênalti. Do outro lado, parece que há uma falta primeiro do Bruno Henrique, ou pelo menos um empurrão do Bruno Henrique e do Calegari. Quando o Calegari cai, há realmente a queda do Bruno Henrique em seguida. Vocês analisaram esse lance? Vocês acharam pênalti de fato ou não? Realmente, boa noite. Eu acabei de ver o lance agora e o pessoal tinha falado que não tinha sido pênalti. De fato, não foi pênalti. Lógico que ele errou. Pela minha opinião, não dá para admitir que o pessoal achou que não era pênalti. E podia dar mais falta no Calegari pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível para dar o pênalti e o VAR não chamar. Então, foi determinante o resultado do jogo, que pede que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem, e contra o Cruzeiro foi da mesma forma. Boa noite, Marcelo Luz.com. Cada jogo mais cria-se um ambiente de pressão, de xingamento contra a sua permanência no cargo. Tendo mais essa derrota, você tem uma possível demissão? E também sobre o Cano, ele deu uma entrevista para o GE falando que estava jogando no sacrifício pensando com dores no joelho. Então, por que manter o Cano como titular mesmo com ele reclamando de dores no joelho? Então, Marcelo, essa entrevista já tem muito tempo. Eu acho que essa entrevista já tem muito tempo, porque eu falei com o Cano ontem, inclusive até eu falei, inclusive, da entrevista, essa entrevista antiga, que eu dei pro Gé, ele não tá tendo mais dor no joelho. Quando ele teve as dores no joelho, lá foi depois do jogo, primeiro jogo do Flamengo, ele foi melhorando, aí um outro jogo ele até jogou sentindo um pouco, mas ele não tem mais o problema no joelho. Já faz tempo, não tá jogando no sacrifício não. Então, assim, ele está jogando por conta disso, fisicamente, assim. A gente pode questionar outras coisas, mas fisicamente ele tá, o relato do Cano é que ele está 100% para jogar. Isso, demissão eu não tenho. Demissão, assim, não sou eu que me demito e que me contrato. Eu não tenho, nunca tive a minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço, procuro fazer o melhor. Que parece que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense. A gente está, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. Só para pedir uma pergunta, tá? Gente, boa noite. Sérgio Moraes aqui. Você gostou da atuação da equipe com essa nova formação? Pelo menos o sentimento que eu tive, e boa parte também do torcedor, dos analistas, é que essa formação, o meio de campo, teria ficado um pouco mais frágil. Mas essa formação em si, com mudança de esquema, com novas peças, você gostou? Analisa, por favor, o time que você começou o jogo e que pode ser uma tendência a partir de agora, essa mudança? Não é, isso não quer dizer que é uma tendência. A ideia, os 20 primeiros minutos a equipe se comportou bem. Era um jogo que a gente ia ter, a ideia era ter mais controle do jogo, mais posse. Porque o time do Flamengo, esse time está jogando um time de transições muito rápidas. E a gente estava conseguindo controlar o jogo, não estava conseguindo ter muita profundidade, que era uma coisa que a gente sabia que a gente ia ter que levar o time aos poucos para o campo de ataque, e o número de finalizações, a tendência era que não fosse alto mesmo. Era uma coisa que a gente esperava. A gente colocou o Flamengo no jogo em 2, 3 erros de saída seguido, e aí a torcida veio junto, a gente perdeu um pouco de confiança. E de maneira geral, os jogadores se entregaram, tentaram fazer as coisas, mas a partir desse momento o jogo pendeu mais para o Flamengo. E no desempenho do jogo, a vitória foi justa do Flamengo, mas repito, mas não com mais uma vez com erro de arbitragem. Aqui de Vinícius, boa noite, Jonathan Santos, canal VTV Esportes. Vinícius, tendo em vista que o John Arias é um dos artilheiros do time na temporada e o Fluminense não perdeu ele em campo no momento. Queria saber de você quanto a ausência do John Arias, do André também, prejudica o sistema de jogo do Fluminense. Boa pergunta. Eu já falei algumas vezes, existem muitas coisas no momento do Fluminense. Existe, como já falou, a conquista inédita da Libertadores, depois ganhou a Recopa esse ano, existe um relaxamento que a gente tentou fazer de tudo para evitar uma acomodação. E o ano passado o time tinha uma base
muito forte com o Nino, o André e o Arias, sendo jogadores assim que jogavam praticamente todos os jogos e com uma regularidade muito alta. Praticamente tinha cabeceio todo do campo. A gente sabia que ia ter dificuldade, mas a gente tinha esperado perder o Nino só. No primeiro semestre a gente acabou que perdeu o Nino, logo depois perdeu o André por lesão e perdeu o Arias colocado. Então era normal esse desajuste. Aí, alguns jogos no Campeonato Brasileiro que a gente teve a vitória ou o empate nas mãos, a gente deixou escapar, já falei algumas vezes. Jogo do Atlético Mineiro foram 2 pontos, jogo do São Paulo pelo menos 1 ponto, mais 2 pontos contra o Juventude e talvez mais 3 pontos contra o Atlético Goianiense. E aí, com os resultados negativos, a gente fica com a análise técnica até mais dificultada, existe uma pressão muito grande do torcedor que é normal e é justa, e somado a esse momento existe uma perda de confiança que acaba impactando no time. E no jogo de hoje, jogando contra um time que é líder e que está num momento muito bom. Mas a gente tem que procurar os treinamentos e ajustando e trabalhar, não tem outra coisa para fazer, trabalhar e procurar a melhor equipe. Boa noite, Diniz, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Eu queria saber de você qual a análise que você faz de alguns jogadores que foram contratados pelo Fluminense no início dessa temporada, como Renato Augusto, Terãs, Gabriel Pires, Antônio Carlos, que você utilizou hoje, porque eu quero saber se você identifica que há uma dificuldade deles entenderem a maneira que você arma o time para jogar, se você acha que existe essa dificuldade, porque eu levantei alguns números desses jogadores da temporada passada em participações de gols, e todos eles tiveram queda em participações diretas de gols, ou assistência ou gols. Queria que você fizesse uma análise desses jogadores. Hoje você utilizou, como eu disse, Terãs, Renato Augusto, Gabriel Pires e Antônio Carlos. Se você acha que ainda dá para extrair desses jogadores para eles entenderem a sua filosofia de jogo e se tem alguma dificuldade por parte de entendimento deles a partir do que você quer para o Fluminense dentro do campo. Obrigado. Boa pergunta também. De maneira separada, porque o momento da equipe, esses jogadores, eles vieram, obviamente, ter uma mudança no modelo de jogo, que eles estão acostumados. O Renato teve um pouco de problema de lesão, também de adaptação. E o Gabriel, não dá nem para você citar o Gabriel nessa conta, porque o Gabriel jogou, se somar tudo, não dá, acho que 90 minutos. Então não dá para contabilizar isso. E o Terãs também jogou muito pouco até agora. Então, os jogadores, de maneira geral, eles, principalmente algumas posições, zagueiro, jogadores de meio campo, é um time que tem mais mobilidade que as equipes que eles vieram. Então, existe uma adaptação natural, mas assim, não dá para colocar isso na conta dos jogadores que eles vão se adaptando. A equipe como um todo está jogando pior, bem pior em relação ao ano passado, e eles fazem parte da equipe que está no momento muito mais difícil. Então a análise individual fica muito difícil de ser feita nesse momento. Una pregunta bien específica. ¿Para usted el problema de Fluminense es futbolístico o físico? Também boa pergunta. No físico não tem problema físico, o problema é físico. Parece que tem sim. sim. A gente teve muita gente fora em determinados momentos, mas de problema físico não. O problema é meio geral, não dá para você separar uma coisa da outra. Acho que a gente tem que buscar soluções, mas o problema não está numa parte só, num setor só, numa valência só. Acho que a gente precisa melhorar em todas as frentes. Tudo bem, Bárbara Macedo. Eu queria falar, a gente fala tanto do mental dos jogadores, a gente teve até uns acontecimentos com o Fluminense recentemente, no Felipe Melo, Guga, mas eu queria falar sobre o teor mental também. Com todas essas críticas, essa pressão da torcida querendo talvez uma demissão, como é que faz para se blindar e também poder trabalhar isso com o elenco? Eu, assim, nesse sentido, eu tô bem, eu sou um cara bem trabalhado em relação a isso, eu tô procurando fazer o máximo para deixar o elenco o melhor que eu posso. Então, a gente tem trabalhado nisso. O futebol é difícil mesmo, quando essas fases elas chegam, é difícil para todo mundo. A gente tem que ser forte e procurar ficar mais junto do que nunca para poder aumentar a nossa chance de começar a vencer jogos, que essa fase só vai passar com vitórias. É uma fase
fase que está demorando um pouquinho para passar, e acho que a gente vem ouvindo isso, assim, sobre trabalhar bastante, sobre chegar ao resultado, só que esse resultado até agora não veio, e parece que o Fluminense cada vez mais entra numa situação que é mais difícil reagir. Por isso eu queria ouvir de você, assim, em alguns momentos parece que falta poder de reação dos jogadores em campo, enfim, para até acabar esse ciclo. Qual o poder de reação? Você vê ainda algum poder de reação? E qual é esse poder de reação que você consegue enxergar ainda nesse time para dar uma resposta dentro desse campeonato? Olha, essa pergunta é uma pergunta assim, é difícil fazer a resposta qual é o poder de reação. Se eu souber acreditar é acreditar. Você acreditar no elenco, esse é um elenco, assim, muitos jogadores foram campeões da Libertadores, campeão da Copa, campeão carioca, goleiro do Flamengo na final. Em 2023 e 2022 foi terceiro colocado no Brasileiro, então assim, acreditar porque eu acho que é capaz. Por que não acreditar? Os jogadores, a gente tem desfalques, não é o mesmo time, mas tem muita gente que está aí. Então a gente vive um momento ruim, que as coisas não acontecem. Contra o Cruzeiro, a equipe fez uma boa partida, não jogou mal contra o Cruzeiro. Foi um jogo equilibrado, hoje começou bem o jogo, mas assim, contra o Cruzeiro, a gente um jogo que podia ter tido outro tipo de resultado. Hoje também teve o lance do pênalti, que é um pênalti inexistente. Então é um momento que várias coisas estão acontecendo contra o Fluminense. A gente tem que, eu acredito no time. Esse é o time que está ali, esse é aquele time que encantou em alguns momentos do ano passado, em 2022, e que vive uma fase ruim nesse exato momento. Boa noite, Diniz. Calma Tinoco, do Jornal do Cartão 1902. Você já citou, né, hoje a questão da arbitragem, que para você isso influenciou no resultado. Mas apesar disso, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a gente viu um Fluminense com muitos erros técnicos, principalmente na saída de bola, entregando chances claras para o Flamengo. A que você atribui essa quantidade tão grande de erros, tanto hoje quanto nos últimos jogos? O que você pretende fazer para mudar isso num cenário tão crítico como esse, né? O Fluminense hoje é uma lanterna do Brasileirão pela segunda rodada seguida. A gente tem que. Não tem uma coisa que se fala assim, mas a gente tem que trabalhar, tem que arrumar uma solução. A ideia hoje não é, se você me vir na beira do campo lá, muitas vezes eu que falei para alongar o jogo, então a gente alongou muita bola hoje também. Falta, obviamente, um pouco de entrosamento com as mudanças que a gente faz e um pouco de leitura, especialmente no jogo de hoje, um pouco de leitura de saber fazer, de alongar o jogo e jogar de uma maneira mais simples quando é necessário. Como a gente fez contra o Colo-Colo, hoje a gente fez, mas tinha que ter feito mais vezes. Como eu disse, a gente, uns 20 minutos mais ou menos do primeiro tempo, a gente foi botando o Flamengo no jogo, uma saídas curtas que não estava acontecendo. A gente entregou 1 ou 2 gols ali que já poderiam ter feito o gol. Então o jogo de hoje era uma leitura assim, não dá para sair jogando por baixo, tem que sair com bola longa. É isso. Diniz, boa noite, Fernando Silva. Essa é uma fase do Fluminense do Campeonato Brasileiro, você acha que pode impactar, você está um pouco distante ainda, você crê que pode impactar na preparação, de repente, para os jogos da Copa do Brasil, da Libertadores, ou são realmente competições diferentes, a preparação do Fluminense, enfim? São competições diferentes, mas é o mesmo time. Não é que vai impactar, mas acho que pode. O momento é um momento ruim. Quando você está num momento melhor, é mais fácil, as coisas tendem a fluir com mais naturalidade. Mas está bem distante, a gente espera, quando chegar esse momento, o Fluminense ter uma situação melhor no Campeonato Brasileiro. Oi, Diniz, David Sharp, Lanternas na Jogada. Eu acho que duas críticas muito constantes vêm sendo a idade elevada dos jogadores, a maioria deles, que vem jogando mais, e também as improvisações, né? Aí você vem falando de trabalhar para tentar mudar, tem a parte psicológica também. Mas, por exemplo, só para citar alguns exemplos hoje do que tinha à disposição do banco, tinha o Alexandre, que acabou entrando, tinha o Felipe Andrade, tinha o Jean Locuni, né, o colombiano que veio. Não seria, digamos assim, uma solução mais conservadora jogar com jogadores mais jovens, mesclar e não improvisar tanto assim, num momento difícil como esse? Quando a gente jogou de maneira, os jogadores, cada um na sua posição, a equipe também perdeu, não é esse o problema. E hoje, quando a gente colocou um time um pouco mais jovem, com o Alexandre entrou, o Thiago Santos foi pra zaga, o time ficou um pouco, todo mundo aí na sua posição, foi o momento que a gente tomou o gol e não teve uma melhora significativa. Então, eu aceito as críticas,
mas não acredito que seja esse o principal motivo. Obviamente, quando o resultado não vem, a gente vai procurar soluções, as críticas elas são válidas e eu respeito as críticas. Não é descabido falar das improvisações, de colocar o Martinelli para ser jogando, mas diante do cenário que a gente foi analisando, eu achei que era o melhor para o time aquele tipo de situação. Então, como eu repito, o time de hoje, o começo do jogo começou bem, depois a gente foi colocando o jogo, e não é porque o Martinelli estava lá ou não estava lá. Se não fosse pelas improvisações, assim, no meu ver, não é a questão de colocar um volante de zagueiro que fez com que o Fluminense jogasse mal. Vai muito além disso. Mas, repito, a gente colocou o time. Na hora a gente tomou um gol, estava o Calegari na lateral, o Diogo na outra, o Thiago Santos, o Antônio Carlos, o Alexandre Martinelli, Terence e John Kennedy, Keno e Lima. Esse foi o time que não teve assim, eu não acredito que esse seja o problema. Pode ser, isso não quer dizer que a gente já jogou contra o Botafogo, por exemplo, nós entramos com um time, todo mundo na tua posição, e também nós não temos uma partida boa. Então assim, a gente tem coisas para melhorar, a gente está fazendo de tudo para poder melhorar, que o time quando voltar vencendo o campeonato. A idade é uma coisa assim, a idade é uma coisa assim que como a gente está num momento ruim, a idade pesa, porque está num momento ruim, mas é um time que foi o time com a idade mais avançada, os 11 iniciais, que conseguiu a Libertadores e o Campeonato Carioca e a Recopa. Então esse é o meu time, assim, então não é que vai eternamente, mas em 6 meses, que foi a final da Libertadores praticamente, em 6 meses os jogadores envelhecidos com 10 anos, envelheceram 6 meses, então tem muita coisa, acho que para além disso. Mas, como eu disse, a análise é uma análise válida. Descarto, também penso nisso e procuro colocar o time que eu acho que vai ter mais condições de vencer as partidas. Paulo Juiz, Rafael Siqueira também, da Jornada 1902. Você falou que não tem medo de demissão, tem seu contrato renovado agora até 2025, só que... Bom, agora começa aquelas fases de perguntas repetitivas e não tem sentido aqui, eu ainda está dando continuidade a essa coletiva. 2 coisas a serem ditas. Foi uma derrota merecida, vamos ser justos, né? Foi uma derrota que não podemos reclamar do jogo em si, porque o Fluminense não fez nada que pudesse justificar um resultado melhor ou de vitória, mas também não justifica o roubo do pênalti, né? Que foi ridículo, muito ridículo. Eu queria saber se fosse ao contrário, se esse pênalti seria dado. Temos certeza que não seria dado, né? Aquela disputa ali, Martinelli com o jogador lá deles, embolados, o Martinelli não, o Calegari. O Calegari cai através de um empurrão do jogador deles, e o jogador deles tropeça, literalmente tropeça no Calegari, e o juizão, sem dúvida nenhuma, botou na marca do cal, né? E como eu disse, se fosse ao contrário, esse pênalti jamais seria dado pra gente. Mas isso não justifica a derrota, até porque, como eu falei, foi uma derrota merecida. Enfim, não tenho o que dizer mais sobre esse jogo não, e nem continuar com essa coletiva aqui, que agora ficou muito repetitivo. É isso aí, saudações tricolores, vamos ver se a gente consegue sair dessa situação. E preste atenção aí nesses canais, aliás, um canal específico que eu digo, que o cara nem é tricolor, é um vascaíno, entendeu? Tá se dando muito bem às custas do Fluminense, ganhando muito dinheiro, muita relevância, e aposto que no fundo, lá no interior dele, ele está até satisfeito. Mas enfim, né? Fazer o que? É assim que a vida funciona. Saudações tricolores.